Gênesis 14 relata uma guerra entre os reis de Siná, Elão, Goim e Elazar contra 5 cidades de Canaã. Este é um dos capítulos mais debatidos em termos de historicidade bíblica. A maioria dos estudiosos são altamente céticos quanto à historicidade desse relato. Muitos argumentam falta de evidências, que esse foi um conto bem posterior do período pós-exílico, criado apenas para dar um destaque de Abraão como herói nacional. Gênesis 14 é um conto anacrônico, escrito no período exílico ou pós-exílico, refletindo preocupações geopolíticas daquela época, não do segundo milênio antes de Cristo. Nenhuma evidência independente confirma a existência de Quedorlaomer ou de qualquer outro rei oriental. O relato é provavelmente uma retrojeção de ansiedades imperiais posteriores. Esse vídeo é a segunda parte do nosso documentário sobre a historicidade de Abraão. Iremos analisar as críticas e concluirmos se a Guerra de Gênesis 14 pode ter acontecido ou não. O primeiro argumento é de que a geopolítica presente no texto não reflete os tempos patriarcais, porém reflete mais o período do Império Neo-Assírio. O cenário de tributo, rebelião e expedição punitiva se encaixa mais naturalmente no contexto do século VII, sob o domínio assírio. Porém, isso não é verdade. Argumentamos aqui que os eventos citados em Gênesis 14 batem muito bem com o contexto geopolítico da época patriarcal, e argumentaríamos isso com base em 4 pontos. O primeiro ponto está na vassalagem dos reis cananeus. Vemos no capítulo que as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar eram cidades que serviam a Elão. Se formos olhar para o período dos amorreus, dos séculos 20 a 16 a.C., veremos que grandes potências, como Mari, Larsa e Elão, estendiam sua influência sobre cidades menores por meio de suzerania, exigindo tributo em troca de proteção ou domínio militar. Esse modelo é documentado inclusive nas Tábuas de Mari, como comprovado pelo assiriólogo francês Jean-Marie Durand, que se dedicou ao estudo dos textos de Mari. As cartas de Mari descrevem coalizões de governantes, relações tributárias e cooperação militar que se estendiam até o Levante. Elas mostram um padrão de mudanças de lealdade e soberania bastante consistente com Gênesis 14. Kenneth Kitchen irá argumentar ainda por cima de que os artefatos levantinos encontrados em Susa, a capital de Elão, podem ser alguns desses tributos dos 5 reis cananeus. Artefatos encontrados em Susa e nas redondezas, de tipo levantino, são compatíveis com tributo ou comércio durante as interações do período babilônico antigo e elamita. O segundo ponto é que a rebelião dessas cidades também seria algo possível naquele contexto, principalmente por causa de impostos. Temos registros, por exemplo, em tabuinhas e cartas de rebeliões locais em Mari, Larsa e Babilônia. A aliança feita pelos 4 reis também não seria incomum, mas era bem comum naquela época. O estudioso Nahum Sarna afirma: a formação de alianças entre governantes regionais para conduzir campanhas militares é bem atestada no segundo milênio, especialmente nos contextos amorita e elamita. No segundo milênio a.C., era comum, por exemplo, a formação de coalizões militares temporárias entre reis de cidades-estado ou de pequenos reinos, como por exemplo o rei de Mari, Zinrin-Lin, e Hammurabi, rei da Babilônia, que participavam dessas alianças, às vezes lutando junto e, às vezes, traindo-se mutuamente. Elão, inclusive, é documentado como realizando campanhas militares em aliança com cidades da Mesopotâmia. Então, a cena bíblica de Quedorlaomer, rei de Elão, se juntando a outros reis em uma coalizão militar, não é anacrônica e nem fantasiosa. Pelo contrário, ela se encaixa perfeitamente na diplomacia e na prática militar da época. O quarto ponto deve ser, talvez o que melhor indique a historicidade do evento, que se trata da rota descrita nos versículos 5 a 7 dos reis invasores.
Eles vêm do leste, passando pelos territórios dos Refaíns, em seguida as regiões que posteriormente seriam Amon, Moabe e Edom, descem para o Negueb e sobem finalmente para o Vale de Sidim, perto do Mar Morto, onde enfrentam os 5 reis. Essa trajetória forma um semicírculo, partindo do leste, provavelmente de Elão, e descendo pelo lado oriental do Jordão, avançando até o sul do Levante, no caso Negueb, e então subindo novamente para o norte, onde confrontam os reis cananeus. Isso é bastante importante, já que as cartas de Mari e outras fontes da Mesopotâmia mostram que tanto campanhas militares reais quanto de comércio usavam essas rotas para cruzar o deserto e alcançar cidades da Palestina e da Transjordânia. Achados arqueológicos e estudos topográficos modernos inclusive confirmam que essas regiões eram habitadas e conectadas por caminhos viáveis no período patriarcal. Conclui-se que o autor de Gênesis tinha um grande conhecimento geopolítico da região. Seria bem difícil atribuir a uma obra tardia, do período exílico ou pós-exílico, um conhecimento tão detalhado como esses. A rota descrita em Gênesis 14 segue caminhos conhecidos de comércio e guerra. O circuito de invasão de leste para oeste é totalmente plausível nos termos do segundo milênio a.C. Concluímos então que, ao contrário do que dizem os minimalistas, os relatos de Gênesis 14 são totalmente possíveis de serem acontecido no segundo milênio a.C., na era patriarcal. Talvez por termos pouco ou nenhum conhecimento em quem foram esses reis invasores, que a maioria dos estudiosos desacreditem da historicidade deles. Nenhum vestígio de um conflito como o descrito em Gênesis 14 foi descoberto no registro arqueológico do início do segundo milênio a.C. Realmente, é desafiador e qualquer tentativa de encontrar os reis citados são incertas. Porém, isso não significa que isso não pode ter acontecido. Os registros elamitas provavelmente não iriam escrever em seus registros uma derrota tão vergonhosa como essa. Vemos que derrotas nos registros babilônicos e assírios são omitidas ou raramente mencionadas. Por outro lado, os registros arqueológicos de Canaã do segundo milênio também são escassos no período dos patriarcas, o que limita a nossa capacidade de investigação externa, independente dos eventos. Porém, mesmo assim, podemos tentar conectar os reis com nomes que se encaixam muito bem linguística e historicamente. O rei de Elão é Kedorlaomer, um nome que se encaixaria muito bem no elamita Kudur-Lagamar, sendo Kudur um prefixo comum em nomes reais elamitas, como por exemplo Kudur-Mabug, e Lagamar uma possível referência a Lagamal, a divindade mesopotâmica do submundo adorado pelos onamitas. Arioque, o rei de Elazar, provavelmente seria um rei da cidade-estado de Larsa. O nome Arioque é possível também historicamente. Vemos que o nome acadiano do rei de Larsa, Rinsim I, é justamente Eri-Aku. Anrafel é o rei de Sinear. Na Bíblia, Sinear é Babilônia, o que nos faz pensar em algum governante amorita daquela região. Alguns chegam até a conectar com o rei babilônico Hammurabi. Os que tentam conectar personagens a reis reais pensam em Hammurabi como Anrafel, Rinsim I como Arioque e talvez Kudur-Mabug, que era irmão de Rinsim, como Kedorlaomer, o que tem um certo problema histórico, pois Hammurabi, teoricamente, teria vivido bem depois de Abraão. O último é Tidal, rei de Goim. Goim no hebraico é literalmente nações, indicando que Tidal governava sobre vários povos, talvez. Interessante que mais tarde os hititas irão se referir a alguns reis deles como Tudalia. É possível que Tidal seja chefe de alguns proto-hititas, atianos, butianos ou urritas, que são bastante conhecidos pelos seus agrupamentos tribais, daí a expressão Tidal, rei de nações. Tidal pode refletir Tudalia, um nome usado por vários reis hititas, embora o Tidal do Gênesis provavelmente seja anterior ao período do Império. Do lado dos 5 reis vassalos, já argumentamos que os nomes das cidades, ou foneticamente parecidos, aparecem nas tábuas de Ebla, como Sidamu, podendo ser Sodoma, Imaar, talvez Gomorra,
o nome de Admar, Sabaim, que poderia ser uma referência a Zeboim, Saar, uma referência talvez a Zoar. Inclusive Zoar é citada em alguns textos egípcios muito cedo. Vamos responder agora o ponto apresentado pelos críticos, de que essa foi uma história inventada depois do exílio para dar a Abraão uma ideia nacionalista de um herói fundador. Qualquer um que ler o texto verá que isso não é verdade, não é isso que acontece no texto. Justamente porque Abraão ele recusa os despojos de guerra, ele evita vínculos políticos com o rei de Sodoma e não busca fama ou poder. Se o objetivo fosse glorificar um herói fundador, o texto enfatizaria conquistas, posse de territórios ou domínio político por parte de Abraão, o que não acontece aqui. Abraão recusa a riqueza e honra do rei de Sodoma. Isso não é típico de épicos nacionalistas, mas reflete uma preocupação com a pureza religiosa e a fé na aliança. Gênesis 14 não apresenta Abraão como um rei ou salvador nacional. Ele intervém em um resgate pessoal, depois desaparece novamente em segundo plano. Portanto, sabemos que Gênesis 14 combina plausibilidade histórica com profundidade teológica. Ainda que não podemos comprovar todos os detalhes arqueologicamente, há bases consistentes para afirmar que o capítulo reflete uma tradição antiga e bem informada, inserida em um cenário coerente com o mundo do segundo milênio antes de Cristo, e movida mais por princípios de fé do que por interesses ideológicos.